Olá para você que acompanha as redes sociais do Diário do Iguaçu, aqui é o André De Lázari. Sejam bem-vindos a mais um Talking Day. Hoje o tema que vamos abordar é importante porque esteve na mesa na semana passada em Chapecó, quando foi tratado esse assunto com um especialista no estado sobre o tema da demarcação de terras indígenas. Vamos falar sobre o assunto com o procurador do estado, Loreno Weisheimer. Agradeço a sua presença aqui e seja bem-vindo. Muito obrigado, um bom dia a todos, aos ouvintes aqui do Diário do Iguaçu. Estou lançando esse livro hoje aqui em Chapecó, A Questão do Direito dos Índios sobre as Terras que Tradicionalmente Ocupam. Parece que é um tema importante, um tema atual, que está em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de repercussão geral. Fico à disposição. Então, gostaria de começar a entrevista falando sobre a sua trajetória, né, que começou graduando-se em Direito e depois se especializando até chegar a ser procurador e começar a se dedicar a este estudo. Como que foi esse processo? Bem, eu sou graduado em Direito pela PUC de Porto Alegre. Eu tenho uma especialização em Direito Tributário pela Universidade Federal de Santa Catarina e o mestrado na Univale de Santa Catarina. A questão terras indígenas começou a me interessar a partir do momento que eu fui procurador do Estado em Brasília e atuei nessas questões de demarcação e ampliação de áreas indígenas no Estado de Santa Catarina. Naquele momento nós verificamos alguns problemas nos processos, principalmente no que tange ao contraditório e ampla defesa, as pessoas que são atingidas por essas demarcações. Que há um decreto federal, o decreto 1775 de 1996, que regulamenta esse processo administrativo. E esse decreto não prevê uma intimação pessoal daquilo que ele chama de terceiros interessados. São aquelas pessoas que são atingidas por esses processos de demarcação. Normalmente são agricultores que possuem títulos de propriedade. Então, me parece essa uma primeira grande falha da Fundação Indígena quando ela não considera os terceiros interessados. A administração pública, qualquer administração, seja ela municipal, estadual ou federal, no processo administrativo, ela deve seguir alguns princípios. E esse é o primeiro e principal, ampla defesa e contraditório. Isso significa que as pessoas interessadas devem ser comunicadas dos atos processuais. Essa primeira comunicação ela deve ser pessoal e não pode ser pelo diário oficial, como a União tem feito. E outros princípios que são desrespeitados, o princípio da igualdade, por exemplo, e então nos começou a interessar. E outra questão, que a Fundação Nacional do Índio não seguia a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, já na década de 90, através de um acórdão, que depois virou súmula, a súmula 650, de que as terras indígenas são aquelas que efetivamente ocupadas. A Constituição quis proteger uma realidade, significa dizer aquelas terras que os índios ocupavam no momento da promulgação da Constituição de 1988. Então, essa questão, esses conflitos de interesses gerados e que acabam atingindo aí a paz, a tranquilidade das pessoas e o direito, né? Então, nos motivou a fazer esse estudo e aproveitamos o mestrado para isso. E isso que se tornou o livro que estamos lançando hoje à noite aqui em Chapecó. Esse livro ele faz um resgate histórico bastante interessante porque ele começa lá em 1500, quando o Brasil foi descoberto, e a forma como os europeus, através da Junta de Valladolid, né, pensaram em como tratar os indígenas. Claro que hoje um senso comum seria, bom, tratar errado. Mas como o senhor faz esse resgate histórico no livro? Exatamente. São debates que aconteceram lá em 1550, nessa junta de Valladolid, através de padres, juristas. E aí também não havia uma unanimidade, não havia um consenso, né? Mas se chegou a um consenso que deveria tratá-los de forma humana e também
de que a ideia na época também era que se deveria catequizar os índios. Então, no início, após a descoberta, essa questão do tratamento com os indígenas coube muito à igreja, principalmente a igreja católica. Aí nós tivemos as ordens jesuítas, os aldeamentos, a questão da catequização. Isso mudou bastante depois com a República. Em 1891, a Constituição a nossa primeira Constituição republicana, essa questão indígena passou a ser da competência do Estado brasileiro. Então, em 1910, foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI. E o SPI teve uma outra mentalidade, era de integrar o índio à sociedade. Então, a preocupação não era mais tanto sobre terras, e havia já uma lei de 1850, a Lei 601, também conhecida como Lei de Terras. E essa lei estabeleceu que caberia ao governo reservar terras para ocupação indígena. Então, naquela época, não se reconhecia muito a questão da posse, mas de que se reconhecia o direito do índio sobre determinada terra a partir de um ato estatal, a criação de reservas. E aí teve uma questão, com a República foram criados os estados. E os estados, de acordo com o artigo 64 da Constituição de 1891, as terras devolutas que pertenciam aos estados, então coube aos estados, além de titular particulares, né, também reservar terras para os índios. Isso muda bastante com a Constituição de 67 e principalmente com a Constituição de 88. Porque a Constituição de 88 volta a reconhecer o direito à posse, né? Então, por isso, 231 estabelece reconhecidos aos índios o direito sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Mas aí é a questão da interpretação que o Supremo já fez. Esse ocupam, o verbo está no presente, e aquele presente é o momento da promulgação da Constituição, a Constituição de 88. E aí é que chega essa discussão do marco temporal que está no STF, e vamos trazer agora para a nossa realidade, para a região oeste, quais seriam as terras que estão ou que poderiam ser afetadas por uma decisão favorável à derrubada do marco temporal. Me parece que nem todas as questões, os processos demarcatórios vigentes seriam afetados, né? Mas vamos aos locais. Cunha, Porã e Saudades tem ali uma área que se pretende demarcar em torno de 2.700 hectares. Nós temos uma outra área em Abelardo Luz, em torno de 1.900 hectares. Nós temos uma área em Ceará, Paial e Arvoredo, em torno de 4.000 hectares. E temos também uma ampliação da reserva que já existe, Ipuaçu, em torno de 700 hectares. São situações diferentes, cada uma tem as suas peculiaridades. É claro que o marco temporal é muito importante e isso daria uma segurança jurídica aos proprietários. Mas vamos que se afaste de alguma forma o marco temporal, mas não totalmente. Isso não significa que esses agricultores perderão as suas terras, né, em uma ou outra situação. São casos muito particulares porque os processos são diferentes, em realidades diferentes. Veja só, quando o Supremo Tribunal julgou a PET 3388, que é o famoso caso da Raposa Serra do Sol, ali estabeleceu o marco temporal, mas também o Supremo deixou uma abertura, quando disse que, a não ser naqueles casos em que os índios teriam sido expulsos, né, e que tenha havido aí um esbulho renitente. Nesse caso, o marco temporal é afastado. Então, o Supremo, na sua jurisprudência, já tem situações que não contemplam exatamente o marco temporal de 1988. Mas isso precisa ser provado, né, de que os índios realmente teriam sido expulsos. Ainda assim, teria que se demonstrar para essa situação qual seria também o marco temporal, né? Eu me parece que ainda falta um aperfeiçoamento nesse sentido da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para finalmente
trazer paz aí aos agricultores, aos proprietários e também aos povos indígenas, né? Porque o próprio Supremo já assinalou que a União pode criar reservas indígenas a partir de aquisição legítima, compra e venda ou desapropriação de áreas. Me parece que essa seria uma solução melhor para esse caso do que a anulação de títulos sem indenização. Uhum. E agora, para concluir, como as pessoas podem comprar esse livro e estarem se aprofundando no assunto do direito à terra por parte dos indígenas? Bem, esse livro ele está sendo foi lançado pela editora Dialética de São Paulo, então é possível comprá-lo pelo site, aqui em Chapecó, na Livraria das Faculdades, e também hoje à noite no lançamento, e no caso de Cunhaporã, amanhã na Câmara dos Vereadores lá de Cunhaporã. Mas ele está disponível também em várias grandes livrarias. Muito bem, então conversamos com o Procurador do Estado, Loreno Weisheimer, e vamos mostrar então bem detalhado para a câmera. Este é o livro que você pode encontrar no site da Editora Dialética e também na Livraria das Faculdades em Chapecó, que fica na rua 7 de setembro, na quadra da Agência da Caixa. Procurador, muito obrigado por essa entrevista e esperamos que o senhor volte ao Oeste outras vezes, não apenas para falar sobre as suas obras, mas também sobre o trabalho da Procuradoria. Muito obrigado a todos, uma grande satisfação. Fico à disposição. Você pode seguir o Diário do Iguaçu nas nossas redes sociais, @Jornal Diário do Iguaçu no Facebook, @Diário do Iguaçu no X, o antigo Twitter, no Threads e também no Instagram. André de Lázari com as imagens de Andrés Rodrigues para o Diário do Iguaçu.